Muito bem, pessoal, estamos de volta. Olha que pena, último vídeo da nossa série sobre louvor e adoração. Estou muito contente de alguma forma contribuir para o seu chamado, para a edificação do ministério na sua vida. Hoje, nessa aula, eu quero aqui, nesse momento, compartilhar com você à luz do tema Deus aceita qualquer tipo de adoração? Será que tem algum tipo de adoração que Deus rejeita? Não é? Então, esse ponto é muito importante. Eu estou aqui na Luz Studio, na Luz para os Povos, em Edmonton Green, Londres. Não é? Hoje, o meu último dia aqui com essa equipe maravilhosa. Estou aqui com o meu produtor sênior, Marlon Evangelista, e muito bom estar com vocês. Bem, para a gente entender se existe alguma adoração que Deus não recebe ou que Deus rejeita, o ponto de partida é as Escrituras. Sempre precisa ser através das Escrituras. E em Gênesis capítulo 4, no verso 3 até o verso 5, nós temos aqui um vislumbre de que nem toda a oferta é aceita. Bem, você deve se lembrar dessa passagem, que é a passagem que menciona ou que narra que Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a oferta de Caim. Quando nós caminhamos pelo texto e chegamos lá em Hebreus capítulo 11, o texto, o autor de Hebreus, deixa claro para a gente de que Deus não recebeu a oferta de Caim, porque a de Abel foi feita por meio da fé. E esse elemento é muito importante. Uma vez que Caim ofereceu uma oferta sem fé, então a partir daquele momento, a Bíblia já diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a oferta de Caim estava fora do padrão, e isso implicaria em uma rejeição divina a tal oferta. Então, o primeiro ponto é este: nós, adoradores, precisamos entender que para que a nossa adoração, a nossa oferta, aquilo que oferecemos a Deus, para que ela seja aceita, precisa ser por meio da fé. A fé em Cristo Jesus. Agora, um outro ponto interessante é que a adoração, ela não só precisa ser por meio da fé, não é? Porque sem fé não há adoração. A adoração é uma libação a Deus. A adoração é uma oferta a Deus. E o objetivo é que o adorado receba. Receba. Isso só é possível por meio da fé. Agora, Deus também não se agrada de um serviço ou uma atitude ou uma adoração sem coração. Sem coração. Nós podemos conferir isso em Isaías capítulo 1. Você vai ver isso do verso 11 até o verso 15. Em um dos versículos ele diz assim: de que me serve a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Quando multiplicais as vossas orações, não as ouvirei. Esse texto responde àquela afirmação, né? Na verdade, ela confronta aquela afirmação que a gente já ouviu muito por aí através de uma música, né? Deus não rejeita oração, porque oração é alimento. Aqui o texto está deixando claro que existem sim orações que não são recebidas por Deus, não são atendidas por Deus. Deus rejeita sim oração. E que tipo de oração é essa? A oração sem coração. A adoração sem coração. Deus rejeita a adoração que é mecânica, que é hipócrita, porque ele procura verdade, arrependimento, sinceridade, pureza e não a performance. A verdadeira adoração ela não é pomposa, ela é espiritual.
ela é interna. Ela é por meio da fé e ela não é por meio de rituais. Não é porque realizamos um culto ou realizamos um momento louvor, cantamos algumas músicas, que temos a certeza de que Deus aceitou. Aquilo precisa ser por meio da fé, gerada em fé e por fé. E ela precisa ser também com sinceridade, com honestidade, com o coração. Eu gosto desse ponto porque a palavra coração vem de uma palavra grega que é cardia, da onde a nossa palavra cardiologia vem. E cardia é a sede mais profunda das nossas emoções. É de lá que precisa brotar a nossa adoração. Ela não pode ser falsa, ela não pode ser de qualquer maneira. Amém? Então, esse é um segundo ponto muito interessante. A adoração hipócrita também é rejeitada. Que tipo de adoração hipócrita é essa? Aquela que eu mencionei no primeiro vídeo, né? Que diz que uma adoração que é desassociada da prática, Deus rejeita. Deus rejeita. Nós vamos conferir isso no texto novamente lá em Amós, capítulo 5, no verso 23. Em uma outra versão ele diz: aborreço, desprezo as vossas festas e não sinto prazer nas vossas assembleias solenes. Afasta de mim o som dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Deus não se impressiona com a estética da nossa adoração, mas com a ética do nosso coração. Aquilo precisa estar coerente com a nossa vida. Aquilo precisa estar associado de forma íntima com as nossas práticas. Como está a sua adoração? Como está a qualidade da sua adoração? Todo adorador precisa urgentemente dar a atenção devida para esse assunto. Nós não podemos servir a Deus do nosso jeito. Não é de boas intenções que Deus é adorado. Deus é adorado por meio da sinceridade, por meio da honestidade, por meio do caráter da nossa oração. O que é caráter da oração? É quando até aquilo que oramos está em linha com aquilo que vivemos, está em linha com aquilo que sentimos, está em linha com aquilo que ansiamos. Como está o seu coração? Como está a sua cardia? É muito importante que façamos, então, uma reflexão muito profunda e o objetivo de toda essa série é levar você a uma reflexão profunda a respeito da sua adoração. Por que é importante adorar a Deus como Ele quer? Porque dessa forma nós responderemos de maneira positiva o nosso chamado, o nosso propósito, a missão pela qual fomos chamados. A nossa vida não é daqui. A nossa vida não é chamada estritamente para essa terra. Como diz uma canção, eu não sou daqui, né? Para casa voltarei. Em outra canção também diz, né? Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei que há um lugar que me espera. Nosso propósito é agradar a Deus Pai por meio de Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo. A adoração ela é trinitária. A adoração ela precisa acontecer por meio da intimidade do nosso coração, da abertura íntima do nosso coração para o Rei dos Reis. E não só isso, a adoração a adoração ela é rejeitada não é só quando falta fé, ou quando, por exemplo, ela está sem coração, ou quando, por exemplo, ela é hipócrita, mas a adoração rejeitada também pode acontecer quando nós não obedecemos à palavra de Deus. Lucas 6,46, Jesus diz isso. Ele diz:
Por que clamais a mim, Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Em outro texto, Mateus 7, 21, ele diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. A verdadeira adoração, ela é fruto da obediência. Obediência, submissão ao processo redentivo, soberano do Senhor, submissão aos mandamentos do Senhor. João 14, 21 diz que todo aquele que obedece aos mandamentos é esse quem me ama, diz o Senhor Jesus. Então não adianta dizer eu amo Jesus, mas você não obedece os mandamentos, então cai por terra tudo que você disse. A obediência é o critério. Mas também Deus não deseja que você obedeça a Ele sem coração, sem sinceridade. E também não obedeça por meio da fé. Não é? Então Deus deseja que você obedeça aos mandamentos por meio da fé em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo, por meio de uma autenticidade. Seja você mesmo diante da oração, diante do Senhor na oração, não é? Então, a adoração ela é por meio da obediência. Quando não há obediência, não há adoração. Tá claro isso, gente? Quando não há obediência, não há adoração. A adoração, ela precisa refletir uma vida transformada. O apóstolo Paulo ele deixa muito claro isso em Romanos capítulo 12, no verso 1 e 2. Ele diz: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável diante de Deus. E ele diz que esse é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que podeis experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a adoração ela só é possível através de uma vida transformada pelo Espírito Santo. Agora, a transformação que eu me refiro não quer dizer que agora tudo que precisava sair da sua vida saiu, está tudo zero, não há nada que corrigir. Não, a salvação é um processo. Eu estou salvo, mas eu estou dentro de um processo de salvação, como diz as Escrituras. Então, a transformação ela é progressiva. A questão é que eu não preciso esperar ser transformado totalmente para ser bênção de transformação na vida de alguém. Enquanto eu estou sendo transformado, transformo. Ficou claro? Enquanto eu estou sendo transformado, transformo. Então, a adoração, ela precisa refletir essa transformação. Deus transformou a sua vida? Deus está transformando a sua vida, a sua casa, o seu ministério? Deus também rejeita a adoração que é dividida. Coração dividido. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, verso 22, ele diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, com o que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. O problema nesse texto é que Saul ofereceu uma adoração misturada com um sentimento de rebeldia. E Deus não aceita coração dividido. Quantas pessoas você conhece que estão um pé na igreja e um pé no mundo? O pessoal chama isso de crente Raimundo. Eles falam muito isso. Mas o que isso quer dizer? Crentes que têm um coração dividido, eles estão na igreja servindo ao Senhor na igreja, mas o coração deles estão pulsando pelas coisas do mundo. A sua vida anseia pelo pecado, pelas coisas dessa terra. Coração dividido. Deus não recebe adoração assim. Não adianta prepararmos repertório, ensaiarmos, não adianta a gente preparar todo o Ministério de Louvor, a equipe de dança, a multimídia, todos que compõem a equipe de louvor.
se não há separação. A palavra santidade, dos significados é separação. Ou você se separa do mundo, ou então Deus não receberá a sua adoração. Esse é o motivo pela qual Deus não recebe a adoração de ímpios. Dízimo é adoração. Oferta é adoração. Louvor é adoração. Então não adianta pedirmos para os ímpios fazer tudo isso, porque os ímpios vão nos nossos shows, vão nos nossos cultos, nos nossos congressos, ofertam, tem muitos que até dizimam, mas temos que ser honestos com eles em dizer que Deus não recebe isso como adoração. Eles podem ser abençoados e até são, porque há uma lei da semeadura de Deus aqui na terra para todos. Assim como o sol nasce para todos e a chuva cai sobre todos. Mas no que diz respeito à adoração, somente os filhos adoram. Somente os filhos têm o direito, o privilégio de adorar ao Deus Pai Todo-Poderoso. Coração dividido não subsiste. Coração dividido não agrada a Deus. Ou você é, ou você não é. Ou você está com seu coração entregue para essa equipe, para a igreja da qual você faz parte, ou então, meu irmão, você simplesmente não rompe, não avança. Porque coração dividido não subsiste. Esse é um ponto muito importante. E o último ponto que eu quero compartilhar com você é que a verdadeira adoração, ela é fruto da justiça de Deus. A justiça de Deus. A Bíblia diz isso na carta aos Hebreus, no capítulo 13, verso 15 e 16. Ofereçamos, pois, sempre a Deus por meio de Jesus Cristo sacrifícios de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome, e não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com os tais sacrifícios Deus se agrada. A verdadeira adoração, ela só é por meio da justiça de Deus imputada sobre Cristo. Cristo. Cristo é o sacrifício vicário de Deus. Cristo foi o nosso substituto. Então, tudo que oferecemos a Deus precisa ser por meio de Jesus Cristo, por meio da justiça. E a justiça que não é a justiça humana, mas a justiça de Cristo. Se Cristo foi 100% obediente a Deus, em Cristo eu posso entrar confiadamente no trono de Deus, que o Senhor vai receber, sim, a minha adoração. Se Cristo foi 100% santo diante de Deus, em Cristo eu posso entrar com confiança diante dos Rei dos Reis e entregar a minha adoração como alguém santificado, separado, porque eu estou em Cristo. Quando eu estou fora de Cristo, eu entro em uma vida de maldição, eu estou submetido às desgraças desse mundo, mas quando eu estou em Cristo, eu estou protegido. A minha vida, a minha mente, o meu coração e tudo aquilo, os frutos dos meus lábios, que confessam o nome daquele que morreu e ressuscitou, tudo isso Deus recebe. Por isso eu quero deixar aqui para você esses princípios. Eu mostrei para vocês aqui alguns princípios, algumas atitudes que Deus rejeita e que muitos chamam isso de adoração. E mostrei para vocês também alguns pontos aqui que revelam para nós o tipo de adoração que Deus deseja. Agora eu quero convidar você para esse chamamento, para esse convite. Venha hoje, exatamente como você está. Venha hoje aos pés de Cristo. Se renda aos pés de Cristo. Deixa Cristo Jesus mudar a sua vida. Deixa Jesus Cristo transformar da maneira como Ele deseja. Entregue o controle da sua vida, das suas emoções, da sua casa, da sua vida financeira, do ministério de louvor. Entregue ao governo de Cristo.
Porque a verdadeira adoração acontece quando Cristo nos governa. Não quando nós estamos à frente, não quando nós decidimos e fazemos todas as escolhas, mas quando Cristo em nós é a esperança da glória. Mas quando Cristo manifesta em nós e quando vivemos em Cristo, podemos dizer claramente e com honestidade que já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu fecho então essa série com muita alegria no coração. Eu fecho essa série aqui com você, crendo que a boa obra que o Senhor começou nesse ministério, né, principalmente através desse podcast maravilhoso aqui, com todos vocês que estão nos assistindo, que o mesmo Deus que começou essa obra, Ele mesmo a completará até o dia de Cristo Jesus. E eu quero fechar então essa série com a nossa frase poderosa que nós cremos. Lembre-se disso. Toda obra que Deus faz na nossa vida, ela tem um propósito de transformar o mundo uma vida de cada vez. Deus te abençoe, forte abraço e até a próxima. Tchau!